Eu queria pensar com você um tema novo, tem a ver com esse tempo de Olimpíadas. Fiquei pensando e o tema que nós vamos tratar é sobre ao vencedor. Como é que a gente pode ser a igreja de Jesus Cristo, não na Olimpíada que você vai ver na televisão, mas na Olimpíada da vida. Na Olimpíada da vida, tá? O nosso país vai ter o privilégio esse ano de poder sediar os Jogos Olímpicos, né? Eu creio que para cá, para o Brasil, virão muitos de vários países que, na verdade, vários atletas de vários continentes, em que ali vai ter uma grande expectativa, todo mundo aguardando para quebrar recordes, todo mundo naquela expectativa, quem vai ser o homem mais rápido do mundo, essas coisas aí que nós gostamos de ver. E quando nós assistimos Olimpíadas, uma coisa que sempre chama minha atenção, é porque ali é um lugar onde tem regras. Ali existe um juiz. Ali se celebra o melhor no sentido de competição, mas no sentido de sinalizar aquilo que é o melhor do homem, o melhor da sua força, o melhor da sua capacidade, o melhor da sua inteligência. Nas Olimpíadas, quando nós assistimos, tudo funciona redondinho, perfeitamente, no meio daquela competição. Só, queridos, nós também vivemos num outro tipo de Olimpíada, um pouco diferente daquela Olimpíadas que vemos na televisão. Nós vivemos um tempo também de muita disputa, de muita competição, de muitas coisas acontecendo em torno de nós, na nossa sociedade. E o que mais se percebe nessa Olimpíada da vida é que não há regras. Nas Olimpíadas da vida, as regras não são muito claras, ou as regras não são muito honestas para o tempo que nós estamos vivendo. É mais ou menos aquilo que o profeta Isaías disse lá atrás, disse assim: chamam o mal de bem e o bem de mal, que faz da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. É no meio disso que nós vivemos. É no meio dessa competição que nós vivemos. Numa sociedade em que as pessoas são ávidas por lucro a qualquer custo. Onde os seres humanos, eles quebram todos os tipos de regra, de moral, de ética de Deus, de ética divina. E muitas vezes a única coisa que sobra é a promoção daquilo que há de pior no ser humano. Diferente das Olimpíadas que assistimos pela televisão, nas Olimpíadas da vida, o que se promove muitas vezes é a sensualidade, a sujeira. Se premia ao invés do mais competente, se premia o mais indecente, se premia o imoral. Não sei se os irmãos têm, mas pelo menos é a minha sensação. Que cada dia que passa me dá um sentimento de que existe algo estranho no ar. Algo meio fora do parâmetro, meio fora do lugar. Há uma sensação muito grande de que a nossa vida está em perigo, que a nossa família está em perigo, e os cristãos ainda mais. É nesse tipo de Olimpíada que nós vivemos. É no meio dessa competição, onde as regras não são muito claras, ou mudam-se de regras constantemente. Parece que a todo momento estão querendo sabotar alguma coisa, a todo momento estão querendo surrupiar, derrubar padrões, liberar geral. E o que nós mais encontramos no meio das Olimpíadas da vida são pessoas derrotadas. Ou melhor, cristãos, muitas vezes, que não dão conta do tempo que eles estão vivendo, no meio de tanta loucura. É justamente no meio dessas Olimpíadas da vida, queridos, que Deus coloca os cristãos. No meio desse mundo de competição, no meio desse mundo de tantas coisas contrárias ao querer de Deus, no meio desse mundo que Deus chama os seus atletas, e fala para eles que eles são competidores, fala para eles que eles foram convocados para serem fiéis a Jesus. Foram convocados a serem vencedores, foram convocados a levantar a bandeira do Evangelho, foram convocados a proclamar o nome de Deus no meio da Olimpíada da vida. E é isso que eu quero pensar com você.
baseado num texto da carta do apóstolo Paulo em Apocalipse, do apóstolo João em Apocalipse, a carta aos Efésios. Eu quero pensar com você sobre um tipo de vencedor que nós precisamos. É o que Deus quer de nós, um vencedor que o amor a Jesus está acima de tudo, no meio de um tempo de muita competição, no meio de um tempo de Olimpíadas. É que eu quero pensar com você, baseado lá quando João escreve uma das suas cartas ao Apocalipse, olhando para a igreja que estava na cidade de Éfeso, naquela arena, no meio daquela Olimpíada toda, que os cristãos são chamados para serem vencedores. Quando o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele escreveu essa carta à igreja que estava na cidade de Éfeso, é uma palavra não só para eles, mas é uma palavra para cada um de nós. É uma palavra para todas as igrejas, é uma palavra para todos os cristãos. E que o João vai começar dizendo de forma clara um negócio muito lindo. Ele começa a dizer que Jesus está no meio da sua igreja. Jesus passeia no meio da igreja. Jesus está atento à igreja. Ele está de olho naqueles que são deles. Ele está presente no meio deles. Ele está envolvido junto com eles. E ele está desafiando a nós para sermos vencedores. Vencedores no meio dessa Olimpíada. A igreja que estava lá na cidade de Éfeso, localizada nessa cidade, uma cidade muito rica, talvez uma cidade que deveria ter na faixa de 200.000 pessoas, uma das cidades mais importantes da Ásia Menor. Ali havia a deusa Diana, 30 metros de altura, a deusa que patrocinava o amor. E várias pessoas do mundo iam a Éfeso para adorar a deusa Diana dos Efésios, alugavam as suas caravanas nos seus ônibus, saíam das suas cidades e iam para Éfeso. Era uma cidade muito mística, era uma cidade cheia de superstição, era uma cidade onde ali havia o culto ao imperador. Não apenas imperava na cidade o misticismo, mas era uma cidade não muito diferente dos lugares que conhecemos. Uma cidade cheia de idolatria, mas era uma cidade onde os cristãos estavam sendo perseguidos, onde os cristãos estavam sendo mortos, onde aqueles que fincavam a bandeira do evangelho dizendo assim: eu sou crente, eu sou de Jesus, eu não vou aceitar esse negócio de dizer que o meu filho que vai escolher qual é o sexo dele. Eu não vou aceitar essa proposta de dizer que homem com homem, isso é uma família. Eu não vou aceitar essa proposta dizendo assim que o ser humano, a única saída que tem para ele é só o dinheiro. Eram crentes fiéis na sua cidade. E é no meio dessa cidade justamente que o diabo joga as suas investidas contra os cristãos ali, no meio daquilo tudo. Eu quero pensar com você, baseado nesse texto, eu quero convidar você a ler comigo Apocalipse, capítulo 2, do versículos 1 até o versículo de número 7. Queria que você pudesse ler comigo, hein? Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. É a partir disso que eu quero pensar com vocês sobre nós. Deus está chamando a mim e a você para sermos vencedores
no nosso tempo. E a primeira marca que ele vai dizer aqui para nós, que o que ele quer de mim e de você, é que o amor de Jesus esteja acima de tudo. Vencedores para Jesus são aqueles que o amor por ele está acima de tudo. Quando o apóstolo Paulo ele foi preso na sua primeira prisão em Roma, ele escreve uma carta a esses crentes que estão em Éfeso. E depois ele vai pedir ao seu filho na fé, Timóteo, para que cuide daquela igreja que ali estava. Mais tarde, o apóstolo João, agora exilado na ilha de Pátimos, pastoreia aquela igreja também. Mas alguns dizem que depois de 40 anos daquela igreja foi fundada. Numa segunda geração de crentes, Jesus envia uma carta ao pastor daquela igreja, mostrando que aquela igreja permanecia fiel na sua doutrina, fiel nos seus ensinos, mas aqueles crentes haviam esfriado no amor. Haviam esfriado no amor. Eles não estavam conseguindo competir mais dentro do seu tempo. Eles moravam na cidade, mas já não faziam muita diferença de estarem ali. É isso que Jesus está dizendo, que eles precisavam ser vencedores. É isso que eu quero pensar com você. Qual é a mensagem de Jesus para eles? Qual é a mensagem de Jesus para nós, que competimos de forma muito igual? Quais são as orientações de Deus para nós, que vivemos em tempos muito parecidos? O que precisamos ter na mente, o que precisamos ter no nosso coração, para que de fato sejamos vencedores? Primeira coisa que Jesus vai trazer para nós, ele encoraja aqui os seus atletas com a sua presença. O texto diz aí no versículo 1, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. A ideia de candeeiros é a igreja. Jesus, ele está no meio da sua igreja. Ele passeia no meio da sua igreja. Ele age no meio da sua igreja. Querido, só tem um jeito de eu e você competirmos nesse tempo e de fato sermos vencedores conforme Jesus quer. Vencermos e permanecermos firmes nessa batalha. É quando nós retornarmos urgentemente à necessidade que nós temos da questão mais importante, é a presença de Jesus manifesta no meio do seu povo. É a presença de Jesus em nós, é o Jesus vivo no nosso meio. É esse ensino que tem que impactar o nosso coração. É a presença de Jesus entre nós. Muitas pessoas, queridos, que se dizem cristãos, eles são facilmente derrubados pela investida do mundo, porque eles perderam o impacto da presença viva de Jesus em sua vida. Muitas vezes eles vêm aos cultos, eles vão aos templos, eles louvam, eles levantam a mão, mas Jesus não está lá. Parece que Jesus não está presente no meio deles. E o fato de Jesus não estar presente no meio deles é que abre a porta para que eles sejam derrotados. Porque muitas vezes eles adoram e cultuam um Jesus que ainda está numa cruz. Eles não celebram um Jesus que está vivo, um Jesus que está no nosso meio. E a presença de Jesus não mais os impacta, não mais move o seu coração, não mais fala com eles. Queridos, se tem um negócio que para mim entristece o meu coração no meio da igreja, é isso. Parece que nós perdemos o senso de que Jesus está vivo. Perdemos, Marquinhos. Parece que não faz muita diferença mais. A gente vem aos cultos, a gente celebra a ceia, a gente estuda a Bíblia, mas parece, o Sr. José, que Jesus não está vivo. Parece que quando abrimos ou ouvimos a voz de Deus, o nosso coração não se aquece mais. Nós não choramos, ou nós não aquietamos o nosso coração para ouvir o que Jesus está falando conosco. Nós não temos a nossa alma aquecida pela presença de Jesus no nosso meio. Queridos, essa é uma das maiores situações que trazem derrota para a vida de muitos que se dizem cristãos. É porque perderam o impacto de que Jesus está vivo. Eles acham
Jesus de fato aconteceu há 2000 anos atrás, e tudo que está na Bíblia é só uma história. Ou a presença de Jesus só se torna real na vida dele quando ele passa dificuldades, quando ele passa tormentos. Aí ele clama a Jesus, pede Jesus, ele pede Jesus. Mas no dia a dia da vida dele, parece que Jesus já não causa mais nada na vida dele. Eis uma grande porta que Jesus está escrevendo a João e dizendo para nós que é a causa de muita derrota. Mas perceba que o texto diz que não só Jesus está presente no meio da igreja, mas ele está segurando firmemente os cristãos. Ele está conservando na sua mão a igreja. Na nossa corrida, no nosso dia a dia, nós não podemos esquecer que o crente em Cristo Jesus está nas mãos de Jesus. E como o apóstolo Paulo nos diz, ninguém pode separar o crente do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem as tribulações, nem a luta, nem nada. Isso deveria nos dar um conforto tremendo e uma segurança tremenda para a gente continuar nessa corrida da vida, continuarmos na competição do tempo que estamos passando. Porque temos apenas certeza de que Deus é quem nos sustenta, de que Ele está conosco. Apesar de tudo, nós estamos na mão dEle. Nós estamos seguros nele. Querido, se você não estiver seguro em Jesus, não adianta. O seu dinheiro não vai te dar sustentação. A sua posição econômica não vai te dar. Os seus meios não vão te sustentar. Jesus já disse para os seus discípulos, sem mim vocês não fazem nada. Sem mim vocês não conseguem fazer nada. Jesus nos ensina isso aqui, queridos. Para um crente ter vitória, ele precisa ter no coração, não só que Jesus está vivo, não só está no meio da igreja, o encorajando, mas também chamando o cristão, dizendo para ele assim, filho, você está na minha mão, eu estou cuidando de você, eu estou conservando você na minha mão. Mas Jesus não só encoraja os seus atletas nessa Olimpíada com a sua presença, ele também encoraja os seus atletas os elogiando. Jesus olha para a igreja e vê alguns pontos fortes na igreja de Éfeso, na nossa vida, na nossa igreja. Leia comigo versículos 2, 3 e o verso 6. Por favor. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Jesus olha para aqueles cristãos e os elogia por uma questão principal aqui. Eles são fiéis à doutrina. Mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo atacados, mesmo várias coisas caindo no terreno da igreja, no coração de muita gente, tentando afastá-los da doutrina cristã, tentando afastá-los do ensino de Jesus, mesmo assim, aqueles crentes permaneceram firmes na palavra, contra tantas ondas de novidade, contra tantas coisas que estavam surgindo. Jesus está alertando-nos para nós com respeito aos lobos. Jesus falou, eu vou lançar vocês como cordeiro no meio de lobos. Depois Paulo escrevendo em Atos, ele diz assim, depois da minha partida vão surgir lobos vorazes. Eles não vão poupar o rebanho. Ele está falando aqui que os crentes, para se tornarem vencedores, eles precisam permanecer firmes com a doutrina que Jesus ensinou. Não se desviar com os falsos ensinos. A igreja em Éfeso estava enfrentando falsos apóstolos, que se autodenominavam apóstolos. Eles alugavam canais de televisão e de rádio. Eles faziam milagres por meio da televisão, pelo meio dos rádios, e todo mundo, uau! Gente, eu conheço muito crente, gente de anos de igreja, mas caiu nessa esparrela desses falsos ensinos, desses falsos apóstolos, acreditando que esses caras eram a presença de Deus na terra.
Jesus diz para nós de forma clara, para a gente se tornar vencedor, nós precisamos ser fiéis ao que Jesus já nos ensinou, permanecer firmes naquilo que cremos. A igreja em Éfeso, ele tinha também discernimento espiritual, eles não toleravam falsos ensinos caindo no meio da igreja. Meus irmãos, isso é uma loucura hoje, isso é uma loucura. O ser humano, a cabeça do ser humano é uma máquina de inventar maneiras novas de adorar a Deus, já dizia João Calvino. O ser humano, o camarada, ele inventa um monte de coisa. Uma vez eu ouvi um missionário falando que no Japão, tem 1% de cristãos. O Japão está entre as 5 maiores populações do mundo, né? 1% de cristãos. Mas lá tem mais de 300 denominações diferentes. Eu fico tentando imaginar a cabeça do japonês para entender aquilo. 300 denominações diferentes com 1% de cristãos. Isso é a maneira como o ser humano tem de inventar um monte de coisas. E essa igreja aqui não se deixava levar por essas coisas. Eles não suportavam homens maus. Eles não aceitavam esses caras no seu meio. Principalmente uma turma aqui que o apóstolo João chama de nicolaítas. A ideia aqui é que eles destruíam o povo. Eles pregavam uma versão nova do cristianismo. Eles pregavam um evangelho, não muito diferente do que a gente encontra por aí. Um evangelho liberal. Um evangelho dizendo assim, não, cara, Jesus te ama, faz o que você quiser. Vive do jeito que você quiser. Vai aonde você quiser. Faz o que você bem entende. E se a igreja chamar a sua atenção, você muda de igreja, cara. Se o pastor chamar a sua atenção, você muda de pastor, cara. Se a liderança fala a você, meu filho, que comportamento é esse, meu amigo? Que caminho que é esse? Você muda de igreja e vai para outro canto. Era isso que os nicolaítas estavam ensinando. Uma ideia totalmente equivocada. Um Jesus altamente liberal. Um Jesus que estava dizendo para eles assim, faça o que vocês quiserem, viva do jeito que vocês quiserem. Não tem problema com isso. Queridos, esses crentes botaram esses caras para correr dentro da igreja. Os crentes da igreja de Éfeso botaram para correr. Gente que queria gozar de tudo no mundo, mas queria também gozar de tudo na igreja. Crente com o coração dividido. É isso que os nicolaítas ensinavam. Por exemplo, eles diziam assim que não há problema nenhum se há sexo fora do casamento. É isso que eles ensinavam. Os crentes de Éfeso falaram assim, aqui não. Aqui você não vai ensinar isso não. Nós não aceitamos você fazer isso. É uma igreja que não tolerou heresia no seu meio, não tolerou as obras dos nicolaítas. E Jesus os elogia. Eu estou feliz porque vocês têm esse discernimento. Eu creio que crentes para ser vencedores no nosso tempo, precisa desse discernimento. Precisa saber diferenciar o doce do amargo. Luz e trevas. Ter percepção, principalmente, queridos, nós no século 21. Pelo amor de Deus, se você entrar na internet e escrever um tema, você vai ficar doido. Tem gente que às vezes conversa comigo e fala assim, estou pesquisando uns troços na internet. Eu falo assim, meu Deus do céu, peraí. Vamos devagar com esse negócio. Gente, tem tanta loucura, mas tanta loucura. O homem tem acesso a tudo hoje, toda coisa. Hoje deve ter nos canais de televisão, se você pegar talvez uns 10 canais, só 10 a 15 canais só falando de religião. De tudo quanto é jeito, de tudo quanto é gosto. Queridos, a igreja de Éfeso não tolerava isso. E eu tenho para mim, que para nós sermos vencedores dos nossos dias, no meio dessa maluquice toda, nós precisamos aprender a ser como os crentes da igreja de Éfeso, termos discernimento espiritual, para nós nos tornarmos vencedores nos nossos dias. Com certeza, nós infelizmente vivemos num tempo que tem muita gente que está buscando muito mais experiência do que a verdade. As pessoas querem ter muito mais assim, um negócio assim, sabe assim, uma certa arrepiada, do que firmado na verdade. Não, os crentes de Éfeso não, eles não pensavam assim. Eles não iam por essa conversa. Eles amavam a doutrina, eles amavam a verdade. Eles não se deixavam levar por revelações novas, por sonhos novos, por invenções novas, por novidades novas. Era gente que queria estudar a Bíblia. Era gente que estava firme no Evangelho, que buscava o Evangelho não dos milagres, não da prosperidade. Para eles, cristianismo tinha cruz. Porque, queridos, vou dizer um negócio para vocês.
A maioria do cristianismo que a gente ouve aí não tem cruz. Diz para as pessoas assim: você não vai ter dificuldades na sua vida, no seu dia a dia. Você não vai ter perseguição, você não vai ter luta. Sua vida vai ser um mar de rosa. Minha amiga, ó, só subida na sua vida. É um cristianismo onde não tem cruz, onde não tem renúncia. Esses crentes não. Um cristianismo que não muda nada em suas vidas, era isso que eles estavam sendo levados a pensar. Um cristianismo que não converte ninguém dos seus vícios e dos seus pecados, que não muda o comportamento humano. Gente que quer as bênçãos de Deus e não quer o Deus das bênçãos. A igreja de Éfeso não tolerou esses caras. Eles tinham um discernimento muito grande. Eles conseguiam refletir no meio daquilo tudo. Os crentes hoje, meus irmãos, eles não são mais como os bereanos. É triste dizer isso. Gente que estuda a palavra. Nem como os crentes da igreja de Éfeso, firmes na doutrina. Eu tenho dito aqui, queridos, infelizmente, nós temos uma lista enorme de gente que precisa entrar no Mobral. Mobral é da época lá do Marx. Marx fez Mobral. Tinha um programa, eu não, na minha época não, meu pai que falou isso comigo. Na verdade, na minha época não. Não sei o que, de alfabetização. Brasileiro de alfabetização. Movimento, isso, brasileiro de alfabetização. Né? Você fazia um curso para alfabetizar. Nós estamos precisando disso, desse Mobral para a Bíblia. Uma lista enorme de cristãos analfabetos, biblicamente. Não era a igreja de Éfeso. Não eram os crentes de Éfeso. Eles sabiam sim. Eles não queriam ser como crianças, sendo levadas para um lado, para o outro. Não. Eles queriam ficar firmes. É por isso que Jesus os elogia. Era uma igreja também, se você perceber o texto, uma igreja extremamente envolvida na obra de Deus. Percebe que Jesus olha para eles e diz assim, ó: conheço as tuas obras, conheço o teu labor. Não eram crentes que viviam de teoria, eram crentes na prática, intensos, eram crentes engajados e não meramente espectadores. Os crentes se envolviam, todo mundo participava, eles não se deleitavam em si mesmos, eles não se acomodavam nos bancos das igrejas, eles se levantavam e iam trabalhar. Estavam ativos nisso. Jesus olha para ele e os elogia. Eu creio, queridos, que Jesus precisa ver isso em nós também. Para nós sermos vencedores, não podemos ser crentes de banco. Temos que ter uma fé prática, uma vida operosa. Gente que dá fruto no seu dia a dia. Gente que evangeliza, gente que fala de Jesus, gente que testemunha. Precisamos disso sim. Jesus os elogia. Para que nós possamos vencer nessa Olimpíada, queridos. Nós precisamos fazer isso. Se você perceber no texto, era uma igreja altamente perseverante, até nas tribulações. O texto diz aí, ó: tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não me deixaste esmorecer. Está aqui uma prova de um atleta, é alguém que persevera, é alguém que persiste. Ser crente, queridos, no tempo de Éfeso, não era muito popular. Hoje é um pouco diferente, não é verdade? Ser crente hoje virou até moda, não é verdade? É um negócio assim, até legal. Quando a gente fazia um trabalho no presídio, metade dos caras era tudo crente, metade dizia crente. É moda, é legal, porque a artista tal é legal, aquela fulana de tal, que ela se disse que é crente, mas abriu um sex shop para ela, e ela falou que ela abriu um sex shop para atender os crentes. É um negócio meio maluco, eu não entendo esses negócios não, mas eu não sei, essas coisas batem na minha cabeça assim, eu falo assim, meu Deus, como é que isso funciona? Né? Então, é uns crentes. Não, agora também eu sou cristão. Todo mundo entra nessa onda. No tempo de Éfeso, não. Quando João escreve essa carta, não. Ali estavam sendo perseguidos por causa do nome de Jesus. Ali eles estavam sofrendo por causa do nome de Jesus. Alguns estavam tendo que se dobrar diante de César e não estavam fazendo isso. Outros estavam sendo perseguidos porque eles não adoravam a deusa Diana dos Efésios, que estava ali. Outros eram perseguidos porque pregar o evangelho naquele tempo, queridos, era quebrar o comércio de muita gente. Imagina os tempos de hoje. O cara ganha o pão dele ali, seu José, fazendo uns negocinhos para vender no dia dos santos aí dos caras. Aí você prega o evangelho para eles e quebra esse comércio. Eu acho que a turma não vai gostar. A turma vai passar a perseguir. Porque tem dinheiro envolvido, tem lucro por trás. Os crentes lá não se deixavam levar por isso. Eles não se deixavam seduzir por falsos ensinos, como eu falei.
eles estavam prontos a enfrentar todas as provas por causa do nome de Jesus. É por isso que Jesus os elogia. Eu vou dizer um negócio para vocês, queridos. A coisa que eu mais quero é o elogio de Jesus. Meu coração luta com os meus ídolos. No sentido de que, muitas vezes eu troco o elogio dos homens pelos elogios de Jesus. Às vezes eu estou muito mais atrás de popularidade do que da apreciação de Jesus para com a minha vida. A coisa que eu mais quero é que Jesus olhe para mim e me elogie. Na minha fé, na minha conduta, no meu comportamento, na minha busca para com Ele. Era isso que João estava dizendo. E creio que os crentes precisam disso. Nós precisamos, no meio das provações, perseverar. No meio das lutas, perseverar. Não nos deixarmos sermos seduzidos pelo nosso tempo. Nós abraçarmos a cruz de Cristo. Jesus os elogia, dizendo, vencedores são assim. Passam por isso. Mas Jesus também os encoraja, mas tem que repreendê-los. Olha o que diz o versículo logo abaixo, o versículo número 4. Vamos ler comigo? Tenho, porém, contra ti. Que coisa triste. Jesus tem que repreendê-los pelo esfriamento do seu amor. Muitos eram firmes na doutrina, zeros no amor. Que maluquice, né? Hoje o que a sociedade mais cobra da gente não é doutrina, é o amor. Porque o amor é que nos identifica como cristãos. Depois que o amor nos identifica, as pessoas param para nos ouvir. Queremos inverter essa lógica. Queremos ficar firmes e duros muitas vezes com aquilo que sabemos. Precisamos estar firmes com aquilo que sabemos. Mas se nós esfriarmos no amor, Jesus vai ter que nos repreender. Para a gente se tornar vencedor. É isso que ele fala de nós. Nós não podemos abandonar o nosso primeiro amor. E muitos fazem isso quando substituem o amor a Jesus por uma doutrina correta e pelo trabalho. Tem muita gente que se diz cristão, mas abandona o amor por Jesus porque ele se apega mais às questões doutrinárias do que o amor. Luta por uma doutrina correta. Luta para com que as pessoas se envolvam. Luta para que a igreja trabalhe. Luta no meio das perseguições. Luta no meio disso tudo. Meu amigo, vou dizer um negócio para você. Uma esposa, ela pode ser fiel ao seu marido e mesmo assim não amá-lo. Ela pode fazer tudo que o marido pede, mas mesmo assim não amá-lo. Ela pode cumprir todos os deveres que a esposa precisa cumprir dentro de casa, mas não ser motivada pelo amor. Um atleta, ele pode ser o melhor atleta do mundo e mesmo assim não ser motivado por um amor à sua própria modalidade. Quem não se lembra de Michael Jordan, um dos melhores jogadores de basquete de todos os tempos? Por incrível que pareça, ele não gostava de jogar basquete. Ele jogava basquete porque o pai dele que mandava. Quando o pai dele faleceu, ele saiu do basquete e foi para o beisebol. Foi o melhor atleta do mundo. O melhor jogador de basquete de todos os tempos. Mas ele não fazia motivado pelo amor. Ele fazia motivado em obediência ao pai dele. Para satisfazer o pai dele. Alguns dizem que, nem sei, alguns falam que o pai dele sempre falava que ele jogava muito mal. Jogava muito mal. Às vezes, queridos, esquecemos disso. A motivação maior tem que ser para o nosso Senhor Jesus Cristo. Se tem uma coisa que descaracteriza o cristão, que o impede de competir no tempo dele e vencer, é a ausência do primeiro amor. O amor a Jesus tem que ser prioridade no seu coração, acima de tudo. Por sem o amor, o apóstolo Paulo diz, você pode dar até a sua vida para ser queimado, mas sem amor, nada disso lhe vale. Sem o nosso amor, você pode ter conhecimento, você pode ter dons, você pode fazer milagres, você pode fazer um monte de coisa, você pode defender a doutrina correta, mas sem amor isso não vale nada. E eu vou dizer um negócio para você, querido. Odiar o erro e o mal não significa que você ama Jesus.
Os fariseus na época de Jesus, eles eram muito bons doutrinariamente, mas eles não amavam ninguém. O trabalho de Deus não pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. O trabalho de Deus não pode assumir o primeiro lugar do que o amor a Deus na nossa vida. Deus está muito mais interessado no seu relacionamento com Ele do que com aquilo que você vai fazer. Quando Jesus chega para Pedro, antes de Jesus pedir a Pedro alguma coisa, Ele faz uma pergunta para Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Então apacenta os meus cordeirinhos. Nós não podemos inverter essa lógica. Jesus está muito mais interessado no nosso amor por Ele do que tudo. Antes de Jesus pedir alguma coisa a você, Ele quer saber se você o ama. Ele quer saber se você gasta tempo com Ele. Tem muita gente que é derrotada hoje, porque inverte essa lógica. E as igrejas, São José, estão abarrotadas disso. Pessoas que fazem muito, pessoas que praticam muito, pessoas que ajudam as outras pessoas, pessoas que fazem isso, fazem aquilo. Mas no fundo, a motivação delas não é porque elas amam Jesus. A motivação delas é elas mesmas. Isso não agrada a Jesus. Nós podemos defender a nossa doutrina, nós podemos defender a nossa ideologia, defender a nossa fé, defender as nossas convicções, estarmos prontos para sofrer, perseverar em meio à morte, em meio às convicções. Mas se você não demonstrar no seu dia a dia que você ama Jesus acima de tudo, eu acho que Ele não vai se agradar disso. É por isso, queridos, que a gente encontra muita gente derrotada. Gente que sabe aquilo que é verdadeiro, mas não vive aquilo que é verdadeiro. Gente que sabe dar uma boa resposta para mim, que traz uma resposta correta para mim, mas na vida dele tem um negócio esquisito. Porque ele não demonstra esse amor, nem por Jesus, nem pelo outro. Queridos, se nós não sentimos prazer para ouvir Jesus, se nós não sentimos prazer pela sua presença, se eu e você não desejarmos Jesus acima de tudo, nós vamos ser derrotados. Nós vamos ser derrotados. E eu creio que essa é uma boa proposta de Satanás para a vida de muita gente. Coloca a pessoa na igreja, enche a pessoa de tarefa, enche a pessoa de atividade, e o amor dela vai esfriando. Vai esfriando, vai esfriando. Quando pensa que não, ela está na igreja, às vezes cheio de cargos, cheio de coisas, é o pastor, foi para o seminário, virou pastor, aquela coisa toda, mas não ama Jesus. É por isso que de vez em quando ouvimos tantos escândalos no meio da igreja evangélica. Porque nós muitas vezes damos visibilidade às pessoas, e Jesus não fez isso. Primeiro ele perguntou para Pedro, tu me amas? Primeiro ele perguntou para Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Às vezes invertemos isso. Damos visibilidade às pessoas, damos tarefa às pessoas, nos encantamos com aquilo que elas estão fazendo, nos encantamos com as suas práticas, mas quando nós nos aproximamos delas, há algo estranho no ar. Porque parece que elas não amam Jesus com aquilo que fazem. Por isso, queridos, para nós nos tornarmos vencedores, a primeira coisa é que Ele vai chamar a atenção, Jesus vai chamar a nossa atenção aqui, se arrependa e volte ao primeiro amor. Não existe nada mais perigoso para a vida de uma pessoa, para a vida de uma pessoa que se aproxima de Deus, do que a falta de amor por Deus, ou quando nós invertemos essas coisas, quando nós nos aproximamos de Deus com a motivação errada. A máquina até funciona, mas não é em Cristo que está no centro. Queridos, isso é sério, porque essa é uma das maiores reclamações que nós temos. Jesus disse para os seus discípulos, o mundo vai saber que vocês são meus se vocês se amarem. O mundo vai saber que vocês são meus se vocês me amarem. Não adianta você se encantar com os ensinos bíblicos se você não se encantar com Jesus das Escrituras. Não adianta você ter uma boa teologia na cabeça. Não adianta você ter as respostas corretas às perguntas que o mundo faz se você não amar Jesus acima de tudo, com todo o seu coração. Não adianta você trabalhar com exaustão e dizer que está trabalhando para Deus, fazendo tudo para Deus, mas na sua vida diária, primeiro amor não é Jesus. João está dizendo para nós de forma clara que
tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor? Nós abandonamos o nosso primeiro amor quando nós examinamos os outros, mas nós não examinamos a nós mesmos. Quando nós julgamos os outros por aquilo de errado que eles fazem, mas não olhamos para o nosso próprio coração. Identificamos o erro, identificamos a falha, tentamos corrigir as pessoas, mas não tentamos corrigir o nosso próprio coração. Muitos continuam indiferentes em relação a Jesus. Muitos ainda não são impactados pela sua presença, não têm um desejo por Ele. Querido, vou te fazer uma pergunta muito simples. Simples. Essa semana que passou, 7 dias agora, domingo passado até hoje, qual o tempo que você tirou para ficar sós com Jesus? Para buscar ouvir sua voz? Qual o tempo? Eu entendo assim, eu entendo, né? Quando eu amo alguém, eu quero estar perto dessa pessoa. Como já dizia Lulu Santos, né? Ela me faz tão bem, ela me faz tão bem. É por isso que eu quero estar com ela. Não é verdade? Eu penso assim. E aí, quando essa coisa está esfriando, sabe, Adalberto, sabe o que eu faço? Eu vou e abro a carta dele. Para ouvir a voz dele de novo. Aí eu vou ler. É assim que os namorados fazem, quando sentem saudade das suas namoradas que estão distantes. Não é isso? Pega a carta de novo e vai ler. Realmente ela me ama. Realmente ela pensou em mim. Quanto tempo nós passamos essa semana, queridos? Percebe que isso vão abrindo brechas para que nós nos tornemos pessoas derrotadas como cristãos, porque confundimos as coisas. Jesus quer, acima de tudo, que nós amemos a Ele. Quarta coisa, Jesus também nos encoraja os seus atletas, os redirecionando. Olha o versículo 5, por favor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, se não venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Não basta você saber o que é errado. Você precisa se arrepender. Você precisa fazer uma pergunta: para onde você precisa retornar? Para qual ponto você se desviou que você precisa voltar para lá? Qual o lugar que você precisa retornar? Qual o caminho que você se afastou que você tem que voltar para lá de novo? A igreja não está sendo chamada a relembrar o seu pecado. Não é isso que está sendo dito aqui. Ela lembra que em situação aonde você caiu, mas de onde você caiu. O primeiro passo, queridos, para nós sairmos vencedores, não é só reconhecermos que falhamos. Nós precisamos saber para onde nós precisamos ir. Qual o caminho que nós precisamos voltar novamente. Da onde nós caímos e para onde precisamos voltar. Arrependimento, queridos, não é emoção. Arrependimento é uma decisão, é uma atitude. Arrependimento muitas vezes não vem com choro, Nico. Arrependimento vem com decisão, vem com mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de atitude. E isso é arrependimento. Às vezes eu converso com as pessoas, o cara se arrependeu 500 vezes, foi batizado 3.000 vezes e continua do mesmo jeito. Isso não vale nada, queridos. Jesus está dizendo para aquela igreja: lembre-se de onde você caiu, se arrependa. Faça como o filho pródigo, que percebeu que estava longe da casa do pai dele, que havia perdido tudo, se levantou e foi em direção à casa do seu pai. É preciso, querido, nós mudarmos de direção. É preciso nós nos voltarmos para Deus. É preciso eu e você deixarmos o pecado. Nós precisamos romper com aquilo que está entristecendo o coração de Jesus. Nós precisamos retornar urgentemente para não permitir que o nosso coração se esfrie. Veja bem no versículo 5, ele diz assim: é preciso que você volte à prática das primeiras obras. Arrependimento, Marquinho, que não tem fruto, não é arrependimento. Arrependimento que não dá fruto, não é arrependimento. Eu falo isso sempre com as pessoas. Sempre converso com as pessoas. Meu filho, tem que dar fruto do arrependimento.
Ah, não, estou tão arrependido pelo que eu fiz. Poxa, eu falei isso. Então tá bom, dá fruto pelo seu arrependimento. Começa a mostrar algumas coisas que mudou. Ninguém se arrepende de um pecado e continua praticando o mesmo pecado. João está dizendo para nós, é tempo da gente voltar para Jesus. Se você se afastou dele, se você está frio para com ele, se você deixou de orar, se você deixou de se deleitar na palavra dele, se você deixou de desejar a sua presença, é tempo de você voltar. É tempo de você voltar a ter comunhão com ele novamente. Há uma linha de chegada, meus irmãos, e nós precisamos ultrapassá-la. Como atletas, nós precisamos ultrapassá-la. Portanto, meu amigo, volte a se alegrar com Jesus. Eu sou muito crítico desses negócios, sabe? Porque às vezes assim, nós nos alegramos com tanta coisa, gente. Hoje aí, vou comentar, mas tem tanta, solta fogos, compra, faz tanta coisa aí, chama os amigos, paga uma cervejada, faz tudo, aquela coisa toda. E parece que nós cristãos não nos alegramos com Jesus. Querido, se você não se alegra com Jesus aqui, eu acho que o céu não é o seu lugar, hein? Se você não se alegra com Jesus aqui, o céu não é para você. Porque o céu é um lugar onde a presença de Jesus vai ser viva e real. Se você não se alegra com Jesus aqui, eu não sei o que você vai fazer no céu. Porque céu é lugar de culto, de adoração. O anseio da minha alma deve ser por Ele aqui. E quando eu contemplá-lo face a face, a expressão do meu coração vai transbordar de alegria. É isso, queridos. Se nós não desfrutamos isso aqui, Jesus está chamando isso da igreja, é tempo dela se arrepender. De onde você caiu? Onde é que você estava? Jesus nos redireciona, nos lembrando de que se não houver arrependimento, se nós continuarmos insistindo nos nossos erros, se nós continuarmos insistindo em amar o mundo e amar as coisas do mundo, se nós continuarmos insistindo em andarmos frios, apaixonados por esse mundo, apaixonados pelos prazeres deste mundo, a única coisa que vai restar de você é extinção. É o que o texto está dizendo, o texto diz de forma clara, senão eu virei, moverei do seu lugar o teu candeeiro, o candeeiro aqui é a igreja, eu vou tirar você de lá, caso você não se arrependa, caso você não volte a me amar, caso você não me coloque como prioridade da sua vida, eu vou remover você. Queridos, a igreja de Éfeso não existe mais. Não existe mais. O que sobrou lá foi ruína, Kelly. Ruínas. As pessoas acham que igrejas não morrem. Igrejas morrem, sim. Igreja é um corpo. E quando ela deixa de ser um corpo e passa a ser uma organização fria e não um organismo frio, ela morre. Ela não consegue os embates do mundo. Crentes morrem, sim. Queridos, é sério o que Jesus está pedindo para nós. É uma advertência séria. Senão eu vou remover você do seu lugar. Um candeeiro é feito para brilhar. Se ele não brilha, joga essa porcaria fora. É algo desnecessário. A igreja, o crente, não tem luz própria, ele reflete a luz de Cristo nele. Eu não tenho luz própria, eu não faço nada pela minha própria força. Se você, meu amigo, não tem intimidade com Jesus, ele não brilha, você não brilha, a sua luz não brilha, porque quem não ama, como Jesus diz, quem não me ama, continua nas trevas. Continua nas trevas. Querido, isso é sério. Isso é muito sério. A igreja do Senhor Jesus, o juízo de Deus começa não pelo mundo. Começa na minha vida e na sua vida. Começa pela igreja. Antes de Deus julgar o mundo, antes de Jesus julgar o mundo, Ele julga a igreja.
A igreja de Éfeso deixou de existir. Só tem ruínas. Você quer ser vencedor, queridos? Você precisa se arrepender. Você precisa voltar a ter uma paixão por Ele. Hoje muitas igrejas também estão sendo removidas do seu lugar. Muitos templos estão sendo transformados em museus. Na Europa, muitos templos suntuosos, Luiz, se transformaram em boates. E o que eles pregavam na igreja é que Jesus não estava lá. Eles pregavam filosofia. Eles pregavam uma vida legal. Jesus removeu essa igreja do seu lugar. Fico alerta aqui, meus irmãos. Ainda que você tenha o dom de profetizar, ainda que você fale em mistérios, ainda que você conheça toda a ciência, ainda que você tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, isso é só fachada, isso é só enfeite. Isso pode tocar o coração dos homens, mas não toca o coração de Jesus. Porque Ele conhece a gente. Ele conhece cada um de nós. Ele sabe se as nossas ofertas, Ele sabe se a nossa dedicação é dEle ou não. Ele sabe se eu estou fazendo uma coisa para me promover, ou se de fato eu estou fazendo alguma coisa para promover o reino de Deus. Ele sabe a expressão dos meus lábios. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que vai no meu coração. E queridos, eu quero insistir um negócio que eu falei hoje de manhã. Eu vou insistir com esse negócio. Jesus não precisa de você. Jesus não precisa do seu dinheiro. Jesus não precisa do seu tempo. Jesus não precisa da sua dedicação, do seu esforço. Ele está bem. Ele está com o Pai, Ele está bem. Nós é que precisamos dEle. Nós é que precisamos dEle. Nós é que deveríamos buscá-lo com mais intensidade. Porque só nele que a vida está. A alegria só está nele. E aí, queridos, eu quero concluir. Como é que nós podemos ser vencedores? Como é que nós podemos ser a igreja de Jesus hoje? Nós precisamos priorizar o amor acima de tudo. No meio da igreja, há sempre pessoas que são fiéis, mesmo que são poucas. No meio da igreja sempre há vencedores. Eles rejeitam comidas sacrificadas a ídolos, oferecidas por outros, como aqui os nicolaítas. Mas o texto nos diz que eles se alimentam da árvore da vida, porque eles sentem prazer em Deus e sentem prazer na sua verdade. Eles não andam segundo o mundo. A árvore da vida aqui, queridos, fala sobre a vida eterna. Finalzinho do texto diz aí, né? Finalzinho. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Jesus é quem disse, o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. A vida eterna é essa, que te conheça, que me conheçam a mim e conheçam o meu Pai. Vida eterna é relacionamento novo, transformado, algo assim gostoso, algo profundo com o nosso Deus. O céu só vai ser céu porque lá é a casa de Deus. É só lá. Lá que vamos desfrutar de um amor pleno, abundante com Ele. É a recompensa daqueles que aqui entenderam que a prioridade deles é amar a Deus acima de tudo, amar o Senhor Jesus acima de tudo. Jesus hoje, meus irmãos, está no meio da igreja, está andando no meio de nós, nos encorajando com a sua presença, encorajando-nos, nos elogiando, nos repreendendo, nos redirecionando. E o que é que Ele está vendo? Quero deixar essa pergunta para você. Que elogios Jesus pode fazer à sua vida? Jesus olha para você. Quais os elogios que Ele pode fazer de você? Quais são as exortações que Ele quer fazer para você? Quem aqui já perdeu o encanto do primeiro amor? Quem aqui precisa se lembrar e se arrepender
e se voltar para Jesus. Quais as mudanças que você precisa fazer na sua vida? Ele finaliza dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A minha oração, queridos, é que entre nós haja vencedores no meio dessa Olimpíada da vida, de um mundo repleto de escuridão, de um mundo em plena decadência, mas que Jesus tem a sua igreja, para que a sua igreja seja como um candeeiro no meio das trevas. Queria orar por você, queria que você curvasse sua cabeça, queria pedir a Deus pela sua vida. Chama a equipe de louvor aqui à frente também. Eu queria que você orasse por você nesse momento. Eu queria que você pedisse a Deus pela sua vida. Vou repetir a mesma pergunta. Jesus está olhando para a sua vida. Quais os elogios que Ele pode fazer de você? O que você precisa se arrepender, querido? Por que você está tão frio? Por que parece que Jesus não impacta mais o seu coração? Parece que Ele não fala mais o seu coração. Queria que você orasse por você. Pedisse a Deus que a partir de hoje fosse um tempo diferente da sua vida. Às vezes você já ouviu tantas vezes isso. Mas às vezes continuamos do mesmo jeito. Oh Deus, não deixe isso acontecer não. Não deixe isso acontecer não. Eu queria orar por você. Oh Pai, eu quero colocar primeiramente a minha vida diante do Senhor. Começar da minha própria vida. Porque Pai, por domingo após domingo, a gente abre a Tua palavra, a gente tenta explicar a Tua palavra, a gente tenta compreender melhor o que você está falando. E muitas vezes isso pode se tornar até mecânico. Deus, tenha misericórdia. Não deixe isso acontecer comigo. Não deixe isso acontecer com cada um que está aqui, não. O que nós mais precisamos é de Jesus. Sem Jesus nós estamos nas trevas. Sem Jesus nós andamos em escuridão. Sem Jesus nós estamos perdidos. Sem Jesus nós estamos mortos. Sem Jesus a vida vai engolir a gente. As propostas do mundo vão acabar com a gente. Deus, visita o nosso coração, Pai, nessa noite. Visita o coração de cada um que está aqui. Reaqueça o nosso coração, Deus, pelo Senhor. Nos dá uma paixão pelo Senhor. Faça, ó Deus, que o primeiro amor volte em nós novamente. Isso se torne real em nós, senão nós vamos ser removidos, ó Deus. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Tem tantas coisas, ó Pai, que muitas vezes nos faz cair, que nos faz tornar pessoas mais frias, mais indiferentes. Ó Pai, tenha misericórdia de nós. Jesus é quem disse: o mundo vai saber que vocês são meus, se vocês se amarem. Então nos ajude. Que a gente não confunda as coisas. Nós precisamos da verdade. Nós precisamos de uma doutrina correta. Nós precisamos nos apoiar nisso. Jesus elogiou a igreja também. Mas que isso não esfrie o nosso coração. Que isso não apague a chama do Senhor em nós. Oh Deus, eu creio que tem muita gente que está com dúvida com respeito a Jesus. Não é por causa de Jesus ou por causa do mundo. É porque o candeeiro não está pegando fogo mais. O candeeiro não está incendiando mais. Não está brilhando mais. Deus, o Senhor reservou isso para a tua igreja. Não existe privilégio maior do que esse, Pai. Então Deus nos ajude. Eu sei, Pai, que temos as nossas lutas, temos as nossas dificuldades, temos os nossos problemas. Mas eu também sei, ó Deus, que sem o Senhor Jesus nós não somos nada, nós não conseguimos nada, nós não fazemos nada, se nós não amamos Jesus acima de tudo. Então visite-nos, ó Deus, nessa noite, e tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém.